pessoal, tudo bem? Vocês estão por aqui? Pessoal, salve, salve, tudo bem? O Pod Cine hoje está muito especial. Nós vamos homenagear o cinema nacional, tá certo? Nós vamos dar uma voltinha aqui em cima na praça, perguntar pro pessoal que filme nacional eles gostam mais. Então, não percam o Pod Cine de hoje e cinema nacional. Vambora! Salve, salve, pessoal! Seja bem-vindo ao Pod Cine. Como vocês acabaram de ver aqui na chamadinha, o Pod Cine hoje está especial sobre cinema nacional. Mais uma vez com o nosso convidado Rogério. Dia 19 desse mês comemora-se o Dia do Cinema Nacional. Então esse Pod Cine nada mais justo do que falarmos dos nossos filmes nacionais. E para falar um pouquinho sobre esses filmes nacionais, convidei um cara que ele entende tudo. Veja bem, ele entende tudo de filmes nacionais. É um amante, é um pesquisador de filmes nacionais. Só que ele já veio aqui no Pod Cine, não veio, Rogério? Eu vim aqui, já participei, foi muito legal. Eu agradeço e sempre vou estar retornando. Ô Rogério, para falar de cinema, nada mais justo e melhor do que uma pipoquinha aqui para você. Agora a gente tá... Agora sim. Agora nós podemos falar de cinema, né? Claro. Só que eu não me lembro qual foi o Pod Cine que você veio. Ô Vitor, qual foi o Pod Cine que ele veio aqui? Você lembra? 3. Isso, Pod Cine número 3. Antes de iniciarmos, entre nas nossas redes sociais, Facebook, YouTube, Instagram, Spotify também. O nosso Pod Cine está no Spotify. Busque o Pod Cine número 3, que o Rogério explica bastante sobre o cinema nacional, tá bom? Esse Pod Cine tá especial porque nós convidamos algumas pessoas. Nós demos uma voltinha pela cidade e as pessoas foram falando sobre os filmes que elas mais gostavam. Rogério, você tem algum filme que você mais gosta nacional? Olha, nacional, eu gosto muito de Floradas na Serra da década de 50. Com a Cacilda Becker. Eu lembro que você falou dele. É romântico, né? É um filme romântico. Esse filme é lindo demais. Eu gosto exatamente pela figura, né? Poucos filmes que a Cacilda Becker gravou. Então, um dos primeiros que eu assisti antigos. E assim, o cinema brasileiro tem muita coisa interessante de épocas fantásticas. Ô Rogério, a gente tem que tirar essa coisa de que filme nacional não é bom. Nós fomos gravar aqui na cidade, na praça, e as pessoas super solistas, bebedorenses são assim, de coração aberto, né? Só que tinha algumas pessoas que eram relutantes para falar de cinema nacional. Falava que o cinema nacional é muito palavrão, o cinema nacional não é bom, isso não é verdade. É o que eu falei, depende muito da época, né? Que você olha para o cinema, se você olhar na época da pornô chanchada, entendeu? Aí você vai achar que todo o cinema brasileiro se resume àquela época, e na verdade não é, né? Então, eu acho assim que o brasileiro, ele tem que assistir, prestigiar o que é nosso, tá? Isso é bem interessante para o nosso cinema e para a nossa cultura. E quando a gente já fala, Rodrigo, sobre a questão do cinema brasileiro, você já vê duas datas ali, né? Então a gente está falando o Dia do Cinema Brasileiro e a gente tem essa data, 19 de junho, exatamente porque o Afonso Secreto foi as primeiras imagens que ele fez na Baía de Guanabara, mas também a gente tem 5 de outubro, que é a primeira exibição na Rua do Ouvidor de curtas brasileiros. Então, olha só, para o cinema brasileiro nós temos duas datas comemorativas, então é bem sugestivo. Certo. O Rogério, antes de entrarmos nesse assunto, o que você achou desse cenário novo nosso aqui, Rogério? Eu gostei, eu achei eu falo que é um caminho sem volta, essa questão da tecnologia. Então, assim, com certeza o público, as pessoas vão curtir muito. Então, vocês estão de parabéns. Estamos estreando, você é a estreia do nosso cenário, né? Ô Rogério, nós temos 2 filmes aqui em cartaz no nosso cenário, que é Central do Brasil e Cidade de Deus. Algumas pessoas pediram, nós vamos comentar sobre esses filmes. Vamos fazer o seguinte, vamos pro primeiro vídeo que foi gravado aqui na praça e a gente já comenta sobre esse filme. Tá bom? Vamos dar uma olhadinha aqui na tela? E aí, Rodrigão, beleza? Não podia deixar de citar
o filme Alto da Compadecida, gravado em Cabaceiras, na Hollywood nordestina, né? Um filme maravilhoso que retrata bem o contexto regional ali. Então, toca pau aí, cara, show de bola, o programa tá maravilhoso. Acompanho todos, viu? Muito bom, Rogério. Esse foi o Dixon. Ele falou de um filme que eu gosto muito, que é o Alto da Compadecida. É um filme que, dentro do gênero ali, é um dos melhores. Acabou virando série depois, a Globo tem essa coisa, né, de pegar um filme, acabar picotando eles e fazer uma minissérie. Você gosta desse filme, Rogério? Alto da Compadecida? Rodrigo, eu gosto muito, eu assisti várias vezes, porque assim, eu quando gosto, eu fico repetindo o filme, entendeu? Então eu assisto várias vezes. Eu assisti muitas várias vezes também, confesso. Esse filme tem alguns detalhes bem interessantes. Primeiro, o elenco estelar, né? O elenco, assim, não tem ninguém mais ou menos, são todos bons. Eu, particularmente, gosto muito de Selton Mello, eu acho que o Selton Mello, um dos melhores atores do Brasil, o Matheus Nastergalli, a Denise Fraga, o Diogo Vilela, o Nanini, quer dizer, ele tem um elenco, né, que não tem Não tem o que falar, Não tem né? o que falar. Então, gosto muito do elenco. Pensando que esse filme é 2000 e ele é uma das grandes produções da Globo Filmes, né? Então, é a primeira vez que a Globo Filmes investe e ali todo dela, a produção, claro que ela já pensando que isso ia se tornar uma série, né, que ela ia aproveitar isso. Então, eu gosto. Onde ela é filmada, onde se passa ali a locação, já foi locação de outros filmes. Por quê? Porque eles escolheram o local, porque é um local que não chove, então, porque foram vários dias, né, de gravação, então eles escolheram ali, o elenco ficou muito tempo na locação, então, assim, a luz ali natural, ela é fantástica, então, assim, tudo conspirou a favor do filme, né? Além de, o que eu falo, o Ariano Suassuna, né? O Ariano Suassuna, ele era muito amigo do Guel Arraes, que é o diretor. Então, ali, para fazer uma parceria, foi bem interessante. Então, foi fácil convencer, porque normalmente o autor, ele não gosta de ver sua obra, ele tem meio que o pé atrás quando ele vê sua obra ir para o cinema ou para a TV. Porque geralmente eles fazem uma adaptação, né? E não é muito fiel ao que ele estava pensando. Então assim, é como um filho. Então, e essa questão do contato e da amizade deles, vizinhos, então foi muito interessante porque o Ariano Suassuna, por conhecer o trabalho do Guel Arraes, liberou e curtiu, né? Então eu acho que, e a gente tem ali, né, uma bilheteria fantástica desse filme também, um público fantástico que assistiu. E ele é atual, apesar de ser de 2000. Atual. É o que você disse. Então, ali, você não tá bem, você quer assistir uma coisa leve, você quer assistir uma coisa divertida, o Alto da Compadecida é o filme, tá? É um filme que a gente dá pra assistir, como você disse, a questão não tem palavrão, não tem, você pode assistir com toda a família. Então, é um filme super indicado pra toda a família e pra gente curtir. E como você disse, é um filme, tá? Que dá pra qualquer tempo a gente pode assistir. Gosto muito, Rogério. Eu gosto dos temas que são abordados. Eu gosto principalmente quando fala de religião, que eles trouxeram um Jesus Cristo negro, né? Imagino que isso acabou chocando um pouco as pessoas por fazer essa leitura, né? Porque geralmente a gente tem aqueles quadros, Jesus Cristo cabelo grande, branco, de olhos claros. Jogou um Jesus Cristo negro, né? E eu acho a atuação maravilhosa. É um dos melhores filmes, acredito que é um dos mais conhecidos brasileiro também, né? É um dos mais conhecidos e eu falo, essa simbologia, né, que ele tem do Jesus, da Maria, de tudo, eu acho que é uma simbologia muito forte, muito interessante, como você disse, de colocar o Jesus Cristo negro. Então, eu acho que isso tem uma simbologia importante dentro do nosso cinema. E pensando, quando a gente fala de cinema, a gente está falando que o cinema, ele vai viajar o mundo. Então, eu falo, é uma grande produção e a gente tem que ter prazer de ter o Alto da Compadecida, um filme brasileiro. Nos represente. Muito bom, muito bom. Gosto bastante. Rogério, só para antes de passarmos para o próximo vídeo, o diretor ele também fez um filme que eu gosto muito,
que é Lisbela e o Prisioneiro. Sim. É um filme que é entre os brasileiros, aliás, não só brasileiros, mas está na minha lista dos melhores filmes. Gosto bastante, eu acho bem poético e tem uma trilha sonora do Caetano Veloso que eu... Romântico. Demais. Romântico, demais. muito bom. Rogério, vamos pro próximo Vamos vídeo? lá. Vamos lá? Olá, meu nome é Eliezer. O filme nacional que eu mais gosto é A Minha Mãe é uma Peça, do nosso saudoso amigo Paulo Gustavo. Ótimo, ótimo. Rogério, que você acha de Minha Mãe é uma Peça? Minha Mãe é uma Peça, assim, a gente não consegue ver nenhum personagem, né, ninguém interpretando a Dona Hermínia como Paulo Gustavo. Não, tá? Não mesmo. Particularmente, eu acho assim, é uma pena, né, o falecimento do Paulo Gustavo. Eu acho que ele... Pegou todos de surpresa. Todos de surpresa. Eu acho que ele ia imprimir, porque o humor dele é um humor diferenciado. Então eu acho que o Paulo Gustavo, ele ia trazer para o cinema e para a arte no Brasil uma outra forma de humor, de comédia. Então, por exemplo, eu falo, você vê ali, né, a forma que o Paulo Gustavo ele cria os personagens, especialmente a Dona Hermínia, baseado na mãe dele. Então ele traz ali uma comédia que ele esculacha o outro de uma forma engraçada, né? Então assim, ali ele ia impregnar, ele ia trazer pro cinema, que foi tanto sucesso que teve o segundo e o terceiro, tá sempre, né, lembrando também que tem um elenco muito bom. Então é uma forma também, uma comédia leve, uma comédia divertida, uma comédia atual. Você consegue identificar ali o nosso dia a dia. Então é um filme que faz sucesso pela sua característica, pela sua história. Essa história, eu falo, da gente achar engraçado. A gente conhece, de repente, alguém que se parece com a Dona Hermínia, alguém que se parece com alguns personagens. Gosto das mães, tem essa preocupação, essa coisa exagerada, né? Isso busca o povo, né? A questão da família, da relação com as irmãs, da relação com os filhos, com o ex-marido. Então, é a comédia do dia a dia, a comédia de costumes, como a gente fala isso muito em teatro, né? Então você consegue identificar ali... Engasguei com dor de pipoca. É água. Não desceu. Tem água ali, ó. Gente, desculpa. Vamos continuar, desculpa, Vamos Rogério. Acho que essa pipoca aqui o Igor fez de propósito pra me engasgar, hein? Por favor, continua. Tá. Então a gente consegue identificar ali, né, eu falo a questão da família, como você sempre, como eu digo em teatro, a questão da comédia de costumes, porque é o dia a dia. Então a gente gosta tanto deste filme porque a gente se identifica ali, tá? A gente reconhece esses personagens no nosso dia a dia. Então eu falo, é uma pena, né? É uma pena mesmo que o filme ele vai ser eterno, tá? E a grande estrela sempre vai ser o Paulo Gustavo. Vai. Né? A gente, quando pensa no filme, a gente não pensa assim, claro, vem primeiro o Paulo Gustavo. A gente não tá nem pensando na produção, da direção. É a grande estrela mesmo, né? Do André Perles. Então, assim, a gente tem essa questão do grande Paulo Gustavo. Então, assim, nós vamos sempre, o cinema brasileiro vai celebrar o Paulo Gustavo. O Rogério, e ele tem uma coisa que eu gosto muito, né? Não só Minha Mãe é uma Peça, mas pensando a nível nacional, ele leva as pessoas para o cinema. Isso é importante, né? Porque nós temos os grandes defensores do cinema, que são as pessoas que falam assim, eu gosto de um gênero de filme e eu não vou sair desse gênero. O resto é ruim. Então o pessoal gosta de Almodóvar, o pessoal gosta de Stanley Kubrick. São diretores, né, que renomeados, então eu gosto disso. Mas Paulo Gustavo, eu não falo nem tanto pelo diretor, porque o diretor ele não é tão conhecido e não fez tanta coisa, não teve tanto filme. Mas o Paulo Gustavo ele levou as pessoas para o cinema. E a Minha Mãe é uma Peça, tanto o primeiro quanto o terceiro, é campeão de bilheteria no Brasil. Levou muita gente. Eu tava dando uma olhadinha que no primeiro final de semana levou mais de 500 mil pessoas. Aliás, primeiro final de semana não, nenhum dia de exibição, mais de 500 mil pessoas pro cinema. Você sabe, Rodrigo, que a Bibi Ferreira, ela já dizia que o artista, ele tem que produzir, ele tem que levar o que o público quer. Então eu acho que foi um acerto
A Minha Mãe é uma Peça, porque eu acho que naquele momento o brasileiro precisava dar risada. É. Ele precisava de uma comédia de costume, ele precisava de uma comédia leve, ele precisava se identificar. Então eu acho que o Paulo Gustavo, ele acerta, né, quando ele cria para o teatro e depois ele leva para o cinema, Minha Mãe é uma Peça. Então, por quê? Porque o público se identificou e que o público gostou. Então ele produziu e ele conseguiu identificar aquilo que as pessoas gostam, que é a comédia. Ele tirou da vida dele tudo que é verdadeiro, as pessoas tendem a se aproximar mais. Né? E o cinema, ele tem, por exemplo, o teatro, ele eterniza os personagens. O cinema, ele eterniza o ator, tá? Então nós vamos sempre lembrar dos grandes atores do cinema. E o Paulo Gustavo, assim como eu falei no outro, de grandes atores, porque nós temos grandes, fantásticos atores brasileiros, porque é uma outra linguagem, mas que sabem fazer cinema no Brasil, e o Paulo Gustavo ele vai ser eterno no cinema brasileiro. Nossos sentimentos, né? Sim. O Brasil todo perde. E a grande comédia, é o que eu falei, é um estilo diferenciado da comédia do Paulo Gustavo. Então ele deixou um pouquinho do que é fazer comédia no cinema brasileiro. Que pena. Rogério, próximo vídeo? Vamos lá. Vamos lá? Oi, sou Marcelo, sou aqui da Arena Rock. O filme nacional que eu mais gosto é a comédia O Shaolin do Sertão, que eu recomendo, beleza? É isso aí, Rogério. Rogério, esse aí foi o Marcelo da Arena Rock. Ele indicou pra gente o filme Shaolin do Sertão. Rogério, eu confesso que eu não assisti esse filme, mas eu assisti alguns... A gente pode dizer que é o mesmo gênero, porque é tudo igual, não é? É o mesmo estilo, sim, o mesmo gênero. Estilo. Sim. Aliás, foi com o mesmo ator, inclusive tem um novo na Netflix que se chama Cabras da Peste. Tem quase os mesmos personagens, tem o Falcão, o Cine Hollywood. Tem o Falcão também, o Cine Hollywood? Tem o Falcão. Rogério, como que você explica isso? De um filme... como Shaolin do Sertão, que é uma comédia, aliás, todos que nós passamos aqui é comédia, todos nós falamos aqui, a indicação é comédia, os mesmos atores, a mesma linguajar, o que é isso? Então, nessa questão ali, eu falo assim, as pessoas assistiram o Cine Hollywood, que fez muito sucesso, porque ela traz uma linguagem diferente também, o que o filme se propõe. O filme se vende muito bem. Então, se você lê o roteiro do filme, você lê a sinopse do filme, você vai se interessar muito pelo filme, porque ele se vende bem. E aí você assiste o Cine Hollywood, e quando você vai assistir o Shaolin, você vai identificar as mesmas coisas. Então, para você, vai deixar de ser uma novidade. Entendeu? Então, assim, eu, particularmente, eu assisto, achei interessante, achei legal. E acho que é isso. No caso do Shaolin, ele vendeu mais, então, do que ele se propõe, do que ele realmente mostrou. A gente dá um destaque ali pro garoto que faz o Piolho, tá? Ele tem um destaque legal, eu acho que ele chama atenção ali pela interpretação. O protagonista, você vê a mesma característica nos outros filmes. Então, por isso, né? Então, eu acho que você não identifica as grandes diferenças. Então, quem gostou do Cine Hollywood deve assistir o Shaolin, porque ele também traz essa linguagem, né, a mesma linguagem. Rogério, será que é aquela máxima do futebol, que time que tá vencendo não se mexe? Sim. Então, assim, é exatamente isso. Deu certo, as pessoas gostaram, vamos fazer. Igual a gente acabou de falar da Minha Mãe é uma Peça, gostou do primeiro, vamos fazer as outras, 2, 3. Então, exatamente nessa pegada. O público curtiu, é uma coisa diferente, eu falo, também tem ali grandes atores, como o Dedé Santana, a Fafi Siqueira, o próprio Falcão, né, como ator. Então ele traz esses atores, eu falo atores conhecidos, e também atores que não são conhecidos. Então ele faz essa junção dessa linguagem, né, linguagem de atores antigos e desses novos atores. É uma boa indicação. É uma boa indicação, eu acho que é aquilo que eu falei. Família. Quem gostou, tá? Quem gosta desse estilo, eu acho bem interessante. Eu particularmente, eu não gosto muito desse estilo de filme. Eu assisti o Cabras da Peste, eu achei legal, né? Não podemos esquecer que o cinema também, além de uma grande arma de comunicação, né, também
simplesmente pra gente passar o tempo, né? O entretenimento, não pode esquecer disso. Assim como o Shaolin, assim como o Cine Hollywood, eu falo assim, é um estilo de comédia que ela já mostra, eu falo, ela já apresenta o que vai ser. Você não tem grandes surpresas, tá? Sempre alguns, né, críticos, eles comparam, eles falam que parece uma linguagem muito televisiva. Sim. Que você já identifica, você já sabe o que vai acontecer, tá? Então, assim, que não traz o fator surpresa pro filme, tá? Então, quem assistiu já sabe o que vai acontecer também na continuação. Então, não tem um filme que traz grandes surpresas. Além... Mas, assim, é uma comédia leve. Além deles trazer os atores, muitos atores da Globo, né? Globo Filmes pega os atores que estão em destaque das novelas no circuito nacional, leva para o filme para atrair público. Né? O Cine Hollywood tem Tem disso. Tem esse elenco, sim. Mas... O Shaolin já tem uma diferença, né? De elenco. Busca bastante, pelo que eu vi, busca pessoas novas. E aí é o que eu falo, tem esse destaque desses três que eu citei, o Dedé Santana, Fafê Siqueira e o Falcão, né? No elenco, para dar um peso no elenco, tá? Mas eu falo, é um estilo de comédia leve, não tem tantas surpresas. Tá? É previsível. Ali já é previsível, quem assistiu um já é previsível o que vai acontecer no 2. Tá certo, vamos pro próximo? Vamos lá? E aí, pessoal do Podcine, tudo bem? Eu sou o Dias e eu, ao invés de indicar um filme nacional, eu vou indicar um diretor nacional, que é um cara sensacional, que produziu diversos filmes, tanto nacionais quanto internacionais, que é o Walter Salles. Ele produziu o Central do Brasil, que é um filme que concorreu ao Oscar, e também produziu Diário de Motocicleta e o On the Road, O Pé na Estrada, baseado no livro do Jack Kerouac, esse filme, no caso, internacional, com participação inclusive da Kristen Stewart num dos papéis principais. Vale a pena dar aquela checadinha que o cara é bom. Ô Rogério, o Dias, ele indicou pra gente um diretor, ele não indicou um filme, que é o Walter Salles. Ele tem uma filmografia muito grande, né? E eu achei super interessante, porque muitas pessoas se prendem a filmes. Eu quero esse filme. Ele já gosta de tudo que ele produz. O que você acha dele, Rogério? Então, o Walter Salles, ele é de uma família, né? Ele é filho Ele tá na Forbes, como um dos mais milionários do mundo. Porque o pai dele é dono de banco. Fica fácil produzir filme assim, não fica? E a mãe, embaixatriz. Então ele vem de uma família que, claro, ele deve ter viajado muito o mundo e deve ter visto muita coisa interessante. Com certeza. A primeira vez que eu vi um filme do Walter Salles, que foi Terra Estrangeira, me tocou muito, me chamou muita atenção. Então ali, de cara... Ele tem uma sensibilidade, né? Muito interessante. Sim. É claro que vai muito no roteiro, mas principalmente o cinema é a visão do diretor. Então, assim, é um filme sensível, que fala sobre imigrante, como ele se sente aqui no Brasil, né? Ele pega um período, eu tô falando de Terra Estrangeira, ele pega um período que a mãe, o sonho é voltar para Portugal, e ela acaba tendo dinheiro confiscado, ela morre, tá? E aí tem toda uma história do personagem. Então, assim, ali tem uma sensibilidade muito bom. Ali eu acho que ele já me ganhou, tá? Porque eu gostei muito. É claro que também é um marco. E logo depois ele vem com Central do Brasil, que aí ele arrebenta. Nossa. Central do Brasil. Que até hoje tem a questão do Oscar, que muitos indicados a atriz do Oscar de melhor atriz diz que Fernanda Montenegro devia ter ganhado. A Fernanda, mas assim, é o que eu falo, a gente pega muito do cinema brasileiro, porque é a questão muito da produção. Eu acho que talvez o que chamou a atenção ali é o local, a locação. Então, assim, muitas vezes eles querem muito glamour. E o filme não traz isso. O filme traz uma interpretação fantástica da Fernanda Montenegro, sensível, tá? Então, eu acho que ela merecia, sim, exatamente por isso, que é muito fácil você fazer um filme, né, com um cenário maravilhoso, com tudo, do que você fazer um filme realista, como foi Central do Brasil. Tá? Que é um filme belíssimo. Um filme belo, um filme que tem também, como eu falei, uma poesia. É uma professora aposentada que escreve cartas, né? E aí ela acaba tendo uma relação com um menino, né, que está procurando a família, e ela se entrega nisso. Então eu falo que o Walter Salles ali é o auge da carreira dele, né, indicado ao Oscar.
tá? E depois ele vai produzir outros grandes filmes, tá? Então, ele produziu bastante, mas assim, tem alguns ali, uns 4, 5 filmes que são sucesso e são conhecidos, são elogiados no mundo inteiro. Qual que você prefere dele? O Central do Brasil. Central do Brasil? É. Eu gosto do Central do Brasil, mas eu prefiro o Diário de Motociclista, que é uma coprodução brasileira, canadense. Ele acaba tudo. voando, né? Eu adoro esse filme. Adoro. O que eu estava discutindo hoje com o Dias, aliás, uma questão muito interessante. O Walter Salles, ele é um dos maiores bilionários do mundo. Ele é bancário, o pai dele é herança de banco. E ele produz um filme sobre o Che Guevara. Tem uma coisa que não se encaixa aí no meio. Porque assim, é o que a gente fala. Quando a gente fala do filme, você pensa muito nos atores, na história, e muito pouco você vai prestar atenção no diretor. Isso estou falando em termos de Brasil, né? Porque se você pegar, por exemplo, os Estados Unidos, os diretores eles são muito aclamados, são muito elogiados. Aqui a gente não atenta muito a isso, né? Então o Walter Salles, ele sobressai, né, nessa época do cinema, tá? Se sobressai exatamente por ser um grande diretor e porque tem essa pegada, né, de todo um projeto diferente do trabalho dele, tá? Então ele vai, né, como eu falei, sensível ao extremo, então ele consegue identificar, como eu digo, aquilo que é interessante para o público assistir. É isso aí. Rogério, finalizando, vamos indicar cada um filme brasileiro o pessoal de casa está assistindo. Você tem alguma indicação de algum filme que não está nessa lista, que é um gosto pessoal seu, que as pessoas podem estar assistindo? Que não está nessa lista, como eu falei para você, eu gosto muito de filmes antigos, né? Então, assim, depende do estilo. Eu cito vários, né? A gente tem ali, eu falo, particularmente, década de 60, a gente tem Eles Não Usam Black Tie, tá? Tem grandes interpretações, inclusive a Fernanda Montenegro, Guarnieri, a gente tem. Então, talvez eu deixaria este... Como indicação. Como uma indicação, Eles Não Usam Black Tie. Década de 60. Eu vou indicar um mais novo pro pessoal de casa, inclusive pro Vitor, que ele é da produção, ele tá assistindo. Ele não gosta muito de filme brasileiro, mas eu vou deixar a indicação para ele, que é um filme novo chamado Dois Coelhos. É um filme de ação muito, muito legal, muito bem produzido, que também tem uma história que fica em segundo plano, mas eu gosto muito desse filme. Fica essa indicação pessoal de casa e pro nosso grande amigo Vitor. Rogério, finalizando, muito obrigado. Eu só queria falar, Rodrigo, por favor, assim, uma coisa bem interessante, que assim, quando você entrevistou as pessoas, os filmes que foram indicados é a partir do ano 2000, né? Então, a partir do ano 2000, então a gente tem uma nova linguagem, uma nova forma, né? Outros filmes aí brasileiros. Então vão ser esses filmes que vão, daqui a alguns anos, ser a referência do nosso cinema. Né? Então, como eu no outro programa que eu tive aqui, do Podcine que eu tive aqui, a gente falou de várias épocas do cinema brasileiro. Desde o início. Desde o início, os primeiros, desde as primeiras décadas até chegar aos dias atuais. Então é interessante que o que eles citaram agora é a partir do ano 2000. Então esses filmes será, né, a grande referência do nosso cinema. É verdade, Rogério. Isso é muito interessante, é muito legal, porque nós temos filmes anteriores a 2000 que tem uma linguagem totalmente diferente, e esses filmes pós-2000, Bug do Milênio... Lembrando assim, a gente citou os filmes, e claro que Central do Brasil e Terra Estrangeira, ele é década de 90, se não me engano, 94 e 96, tá? São de décadas de 90, mas os restantes mas o Walter Salles, que a gente estava falando de autor, ele já né, outros filmes dele a partir do ano 2000. Uma referência totalmente diferente. Rogério, como eu estava dizendo, muito obrigado. Como diz o nosso amigo Igor, quando o papo é bom, ele tende a acabar mais rápido. Mais uma vez, obrigado por ter participado e colaborado com o Podcine, com todo o seu conhecimento, disponibilizado o seu tempo para estar aqui hoje. Fico muito feliz de recebê-lo aqui de novo, tá? Nossos estúdios estão de portas abertas para você, para todos que quiserem vir aqui passar um pouquinho de conhecimento que eu acho que é o ponto central do Grupo Girassol. É trazer coisas boas
e conhecimento ao próximo. Muito obrigado por estar aqui hoje, tá? Obrigado, Rodrigo. Eu que agradeço, eu falo que o Podcine vai ser, né, e é uma grande, né, hoje referência, né, as pessoas estão gostando. Então, assim, é um ponto importante, eu acho que a cultura de bebedouro precisa de programas assim, tá? Muito. Vamos falar de cultura aqui na cidade. Então, a cidade tão carente de cultura, a gente precisa de espaços. E hoje essa tecnologia, ela nos propõe a isso. Então, vida longa para vocês. Vida longa ao cinema brasileiro. Rogério, e vamos fazer o seguinte, vamos marcar já um Podcine só com as produções que vocês estão fazendo do grupo de vocês, que vocês também estão fomentando a cultura bebedourense, que eu acho muito interessante. O que você acha? Eu acho perfeito. Perfeito. A gente vem ali, vamos marcar. Perfeito. Pessoal, vocês de casa, muito obrigado por estar nos acompanhando. Espero que tenham gostado do papo. O Rogério, não tem o que falar, né? O Rogério é um grande expert em cinema brasileiro. Eu acho que é nível nacional, viu? Muito obrigado. Nos acompanhe no Facebook, no YouTube, Instagram, também acompanhe no Spotify. Enquanto você estiver dirigindo, coloque lá o áudio, que é um papo muito legal. Tá certo? Muito obrigado. Até o próximo Podcine com mais cinema e papo com pessoas muito interessantes. Tchau, tchau, até mais. Ficou boa a pipoca, viu, Igor? Você viu? Ficou bom? Eu paro, cozinha, tá uma beleza.